Aqueles que se achegaram nessa noite para assistir essa live, é porque sabe que é em Cristo que vai encontrar a resposta para todas as coisas. Estamos aqui para honra, glória, louvor, poder e majestade do nosso Senhor. Estamos aqui porque aprove ao Senhor que estivéssemos nessa noite. Nada acontece sem a permissão de Deus. A palavra de Deus fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a sua permissão. E a palavra do Senhor fala também que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo nesse país é pela permissão de Deus, tudo que ainda vai acontecer, começou pela permissão de Deus, está acontecendo pela permissão de Deus e vai terminar quando for a permissão de Deus. Estamos nesse vale, não vamos ficar. Estamos atravessando o vale, mas nós vamos atravessar. Nós já estamos enxergando o final do vale. E nós sabemos que, apesar das dificuldades, o Senhor está conosco. Nós podemos entender que estamos no colo do Senhor, o Senhor está nos levando. Então o Senhor nos trouxe essa noite para ministrar a palavra à igreja, aqueles que estão presentes e aqueles que estão na live. E nós vamos falar hoje sobre um tema que ele é um pouco conhecido, não, ele é bem conhecido de todos, que se chama insegurança, aflição e a tal da ansiedade, que é o mal do século. Amém? Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, seja como o pastor fala, nos seus tablets, nos seus smartphones e nas suas Bíblias. Nós vamos abrir no Salmos 42, 5. Salmos de número 42, no versículo 5. A minha esposa ama um louvor que fala sobre esse versículo de Salmos, que pergunta que todos nós fazemos quando estamos atravessando um momento difícil. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Espírito Santo de Deus, eu sou pobre, vim nu a esse mundo, sou pecador e sou falho, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e me permitiu ter a honra de trazer a tua palavra àqueles que necessitam nessa noite. Por isso, Deus, eu vou me despir de tudo que é do homem, Pai, e me abrir para o teu Santo Espírito, para que o Senhor fale através da minha boca aquilo que lhe apraz e aquilo que lhe convém. E que não seja o homem, mas seja o teu Santo Espírito a falar à tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar aqui na igreja. Bom, nós estamos atravessando um momento mundial que eu, da minha idade de 58 anos, com a experiência que eu tenho, eu nunca tinha visto. Isso na área profissional, na área física, na área espiritual, na área pessoal, amorosa, paternal, maternal, ou seja, o que está acontecendo com o mundo está atingindo todas as áreas. Pessoas estão ficando presas dentro de casa, pessoas estão saindo muito pouco para a rua, estão se relacionando muito pouco. A nossa igreja está um pouco vazia, mas nós sabemos que os nossos irmãos estão nessa live, nessa noite. E nós cremos que tudo isso vai passar. Mas o que nós temos observado, aqueles que assistem noticiário todos os dias, é que, apesar da gente estar enxergando algumas notícias boas, ainda tem muita coisa ruim acontecendo. Uma das coisas que eu tenho observado é que a confiança das pessoas está muito abalada. E o psicológico das pessoas também. Essa semana, durante o culto de oração, nós fomos informados de um suicídio. Uma pessoa cometeu o suicídio. Eu até brinco com a minha esposa, às vezes eu falo assim, o suicídio ele é um ato que a pessoa comete, mas ela não consegue suicidar outra pessoa. Então, às vezes a gente vê a pessoa falando, aquela pessoa suicidou-se.
Não, ela cometeu o suicídio. Por quê? Porque o suicídio é um ato próprio. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar da gente brincar com essa palavra, sobre a frase, como ela é construída, o suicídio, ele é um ato extremo de uma pessoa que está extremamente desesperançosa com a vida. Então, ela chega a esse ato extremo de cometer o suicídio. O que é o suicídio numa visão espiritual? Pelo menos no meu entendimento, o suicídio é você ir contra Deus. Por quê? Porque Deus deu um dom eterno ao homem, um dom bendito, um dom que vem dele, que é a vida. Um dia Deus soprou a vida nas nossas narinas e nós acordamos para esse mundo e estamos aqui pela permissão dele. Mas aí a pessoa desesperançosa, vazia, com um vazio enorme dentro do peito, ela vem ao extremo do suicídio e comete o suicídio indo contra Deus. Porque se Deus deu a vida, Deus tira, nós não podemos tirar a vida. E eu tenho certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvida, de que Deus jamais desejou que essa palavra existisse, suicídio, jamais, porque é um ato extremo. E o Espírito Santo de Deus vem falar para a igreja que quem comete esse tipo de ato é aquele que está vazio, é aquele que não tem mais no que se apegar. Aqui, durante o louvor, nós falamos que o Senhor é grande, digno de louvor, honra, glória, poder, majestade. Quando tudo diz que não, o Senhor vem e fala que sim. Uma porta está fechada, Ele abre, uma porta está aberta, Ele fecha, e aí Ele fala assim, tudo está no meu controle. Então, o homem que comete o suicídio, se um dia ele ouviu falar sobre o Senhor, ele esqueceu de que o vazio que ele está sentindo nada mais é do que a ausência do Espírito Santo de Deus, a ausência de Cristo na sua vida. E aí, o Senhor vem nos falando lá em Filipenses 4:6, convido os irmãos que quiserem abrir em Filipenses 4:6, uma palavra bendita, um conselho do Espírito Santo, uma fórmula. E aí lá em Filipenses 4:6 fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, por que estás abatido, ó minha alma? Porque o mundo está atravessando essa crise mundial? Por que estás abatido, ó minha alma? Às vezes nós somos seres humanos, somos de carne, e a carne milita contra o espírito contra a carne. E eu sou prestador de serviço, como pastor também, e nós somos experiência de Deus, nós somos prova viva da misericórdia de Deus para os seus filhos. Eu falo misericórdia porque nós não somos merecedores. É um acordo miserável, essa é a tradução da palavra misericórdia, que Deus fez conosco através do sangue de Cristo. Porque um dia nós aceitamos Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador e nos tornamos dignos de chamar Deus de Pai. Então, como um pai amoroso, ele tem o melhor para as nossas vidas. Então ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Agora vem o segredo. Esses dias o pastor pregou sobre isso. Que nós devemos em tudo dar graças. Então fala assim no final da frase, ó, com ações de graças. Não consegui comprar o leite hoje? Graças a Deus eu comprei o pão. Eu não consegui comprar o feijão hoje? Graças a Deus eu comprei o arroz e o ovo. E se eu não comprei o arroz e o ovo hoje, o Senhor vai preparar um irmão para trazer para mim. E assim tem sido. O Senhor tem provido. Eu, graças a Deus, tenho experimentado a misericórdia de Deus em que o mínimo necessário não falta, graças a Deus. E aí lá em Romanos 15:13,
o Senhor vem com uma promessa para as nossas vidas. Em Romanos 15:13 fala assim: ora a Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Se nós orarmos ao Senhor, o Senhor vai nos encher de esperança. O que é esperança? É justamente o que falta para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que chega a vir pensar em suicídio, ou chega até o extremo de cometer o suicídio, ou chega até o extremo do mal do século, que é a ansiedade, ou chega até o extremo da tal da depressão. A depressão já está comprovado cientificamente que é um mal da alma. É uma alma que está doente, ou seja, a pessoa está sem energia. Então, se a pessoa está sem energia, ela não tem como brigar com nada. Ela fica entregue, ela quer dormir, ela quer ficar no escuro, ela quer ficar longe das pessoas, ela não sorri mais, só chora, 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 e não entende o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Por que estás abatido, ó minha alma? O Espírito Santo de Deus tem muita, mas muita alegria em nos servir. Tem muita alegria. Mas nós temos alegria em ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida? Em que momento o Espírito Santo de Deus tem que se afastar de nós? É naquele momento em que nós estamos fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. E aí ele vem e fala aos nossos ouvidos, que o mundo aí conhece como consciência, né? Ah, a consciência está falando. Realmente, é a consciência de Deus. Vem falando, olha, não faz assim, faz assado, faz isso. E aí a hora que você está, o servo de Deus está se abatendo, está se entregando, o Espírito Santo de Deus vem e lembra os versículos. E aí fica aquele versículo na nossa cabeça: por que estás abatida, ó minha alma? Agora, se a pessoa não conhece a Deus, não conhece o Espírito Santo, ou se um dia ela conheceu, mas se afastou por um motivo ou por outro, até por prioridades da sua própria vida, ela começa a ficar desesperançosa. Aí lá em Sofonias 3,17, traz mais uma palavra de alento para aquele que se encontra desesperançoso e inseguro. Alegria em servir a Deus. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha que bênção. O Senhor vai se alegrar nas nossas vidas e, acima de tudo, Ele vai trazer alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está fraco, descansa no Senhor, espera no Senhor, porque sabe que o Senhor é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Há um tempo atrás, alguns irmãos lembram do meu filho Fábio, que novo, recém-pai, casado de pouco tempo, atleta, jogando bola, foi acometido de um diagnóstico de que ele tinha a maioria das artérias do coração entupido. A atitude, estou contando esse testemunho aqui, porque o Espírito Santo de Deus me impeliu. E a atitude do homem qual é? Desespero. É a primeira atitude do homem carnal. Desespero. Porque, pelo diagnóstico dos médicos, ele tentou o tal do cateterismo, né? 2 vezes, não deu certo. Pelo diagnóstico dos médicos, era faca, porque o caso era muito grave. E eu lembro que do Senhor veio uma força que eu não conseguia explicar, mas com quem eu conversei, eu falei, viu, meu filho está bem e vai ficar bem. Porque o que o Senhor está colocando ali, sobre a vida dele, é passageiro. E o Senhor tem um propósito muito maior. Como sempre, os propósitos de Deus são muito maior.
Eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo no mundo é porque o propósito de Deus é muito maior. E tudo isso já há milhares de anos lá atrás já estava sendo previsto, já estava sendo profetizado, pragas viriam assolar o nosso mundo. Então nós temos sinais visíveis de que a volta do nosso Senhor está próxima. Agora, como que eu, como um servo de Deus, vendo essas coisas acontecendo, eu vou me entristecer? Eu me entristeço, sim, pelas vidas que estão se perdendo. Eu me desespero, sim, de ver pessoas adoecidas. E eu fico preocupado, sim, quando tudo isso vai acabar. Mas, aí vem a palavra do Senhor perguntando: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Simplesmente, espere em Deus. Aí lá no Salmos 23, 4, fé, confiança em Deus é só, eu usei a palavra corajosos, mas eu vou falar melhor ainda, não só para os corajosos, mas para aqueles que esperam em Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que povo é esse que consegue falar uma frase dessa e colocar em prática? Porque é humanamente compreensível que quando nós entramos em qualquer prova, a gente já vai se abater um pouco. Agora, quando é vale da sombra da morte, aí vem a tal da fé, né? Fé em quem? Fé em Deus. Fé no quê? No poder de Deus. Fé para quê? Para descansar no Senhor. Jesus falou: se vós tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, alguns que conhecem o grão de mostarda, esses dias o pastor falou, né? Que é muito pequeno, é quase do tamanho da cabeça de um alfinete, talvez um pouco maior. Então, o que Jesus estava falando ali? Que homens de pouca fé. Nós não temos fé. Se nós tivéssemos fé, a gente poderia impor a mão sobre quem tem esse vírus e curar na hora. Porque a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. O que falta então? Fé. Então esse é o povo corajoso do Senhor, aquele povo que tem fé. Lá em João 14, 16, 8, Jesus, a rocha para os aflitos. Se a gente observar pessoas, às vezes ela cai em alto mar, ela cai de um barco ou um barco afunda, a primeira coisa que ela procura é um apoio. Se a gente tropeça, vai cair, a primeira coisa que a gente procura instintivamente é um apoio. Se você pisa num buraco, você já procura um apoio. Qualquer coisa que tira a gente do equilíbrio, a primeira coisa que a gente procura é um apoio. A lei da física fala que o melhor apoio que existe é o tripé. Estou vendo aqui um tripé na minha frente. Ele é o melhor apoio que existe. Se tiver um terremoto, ele é uma das poucas coisas que fica em pé. Só que Deus fez o homem com duas pernas, pastor. Por que Deus fez o homem com duas pernas? E ainda colocou ereto? Porque o homem tem que ter ciência de que ele cai. E se ele for cair, ele tem que ter um terceiro pé, o apoio. Que apoio é esse? Jesus Cristo. Ele é o nosso apoio, Ele é a nossa rocha. Se a gente no meio do mar cair de um barco, você vai procurar um apoio, vai procurar ali alguma coisa para se apoiar e não afogar. Se a gente cair num rio, a gente vai procurar um pedaço de árvore, uma rocha, alguma coisa para se segurar até conseguir uma salvação. Agora, e quando a gente cai nessa vida? Quem é a nossa rocha? João 14, 16, 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, nós, povo de Deus,
aqueles que aceitaram Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que bênção, irmãos. O Espírito Santo de Deus, a luz eterna, a lanterna, aquele que conduz, aquele que mostra o caminho, aquele que nos tira, que não nos deixa ficar num caminho ruim, que não deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, aquele que não deixa olhar para quem está caído do seu lado direito, do seu lado esquerdo, aquele que olha para o alto, que olha para cima, que olha para frente, aquele que tem sempre uma palavra de encorajamento para aquele que está caído. Quem são esses? São o povo de Deus na terra. Quem são os remanescentes? São o povo de Deus na terra. Quem vai ver a volta de Jesus Cristo? O povo de Deus na terra. Somos nós, irmãos. Por isso, nesse momento tão difícil, não só para suas vidas, mas também para a minha vida, que essa palavra bendita possa estar incrustada no nosso coração, possa estar enraizada, profundo, faça raízes profundas, para que no dia em que a gente balançar por um motivo ou por outro, ou que a gente se desequilibrar por um motivo ou por outro, ou que nós fomos pegos, talvez por pensamentos ruins, de que Deus não nos ama, que nós não somos nada, de que nós não temos talento nenhum, de que nós não temos utilidade para nada, que eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou escuro, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho dinheiro, eu não tenho. O mundo está colocando valores em cima das pessoas que para Deus não tem valor nenhum. A televisão, a mídia, eu tenho conversado muito isso com a minha esposa. Eu fico preocupado porque estão colocando um tipo perfeito de pessoas, onde jovens estão se estragando, jovens estão buscando plástica, jovens estão querendo olho de japonês, agora na última moda é ter olho de japonês, não sei porquê, mas o Espírito Santo de Deus sabe por que eu estou falando isso, quando nós não precisamos de nada disso, nada. Todos nós, todos sem exceção, vão terminar do mesmo jeito. A diferença é que se vai ser o fim ou não. Porque o dia que o Senhor escolher para recolher cada um de nós, vai ser a decisão do Senhor, se nós vamos continuar com Ele ou se vai ser o nosso fim. Então, de que vai adiantar se eu tenho dinheiro, se eu sou isso, aquilo, aquilo outro, olho puxado, olho isso, olho aquilo? Nada. Nada. Então, nós não temos que ficar ansiosos com nada, nós não temos que ficar aflitos com nada, nós não temos que ter insegurança em nada. Humanamente falando, isso é impossível. Agora, espiritualmente falando, está aqui, nesses poucos versículos que eu trouxe para os irmãos, aonde nós devemos buscar o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso Deus. Amém? Espero que em Deus que essa palavra possa surtir efeito na minha vida, surtir efeito na vida dos irmãos, surtir efeito na nossa igreja, surtir efeito a todos aqueles que tiveram nessa live nessa noite e que ainda vão assistir, que possam entender que tudo, absolutamente tudo, está no controle do nosso Deus. Tudo, até mesmo as ações do inimigo. Ele não pode nada sem a permissão de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.